Bem, para vocês entenderem a história do Little Nightmares 3, eu vou ter que explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, o lugar nenhum é um lugar que existe na mente das crianças, que quando elas sofrem muito no mundo real, elas acabam tendo uma espécie de distúrbio do sono à noite, em que eles vão para essa dimensão chamada lugar nenhum que existe na mente deles. Nesse jogo você joga com a nova dupla Low e a Law, e dentro do lugar nenhum existe a Espiral, que é o aglomerado de lugares dentro do lugar nenhum, como a fábrica, a necrópolis, o instituto e o parque de diversões. A história começa com um garoto chamado Low que acorda após sonhar com um espelho que é um portal para sair do lugar nenhum. Em Little Nightmares 3 revela que os espelhos são portais que levam para outros lugares do lugar nenhum. Então Low, junto com sua amiga Alone, começam a procurar o espelho certo para escapar daquela dimensão. Primeiro eles passam pela necrópolis, onde são perseguidos por uma boneca bebê gigante. Low acorda dentro de um quarto de um instituto e ele está sendo mantido ali pelo psiquiatra Otto, que estuda crianças que possuem um distúrbio do sono, que após vários traumas que eles tiveram, eles têm esse distúrbio em que eles sonham com a dimensão chamada lugar nenhum. Então Low, percebendo que ele vinha, se esconde. E mais uma vez ele volta para o lugar nenhum. Então eles encontram um espelho e o atravessam. Mas após a Alone atravessar o espelho, ele se quebra e ela cai sem forças, como se ela não pudesse utilizar esses portais. Então eles passam por uma fábrica onde são perseguidos por um monstro que é uma aranha chamada a Supervisora. Então eles acionam um mecanismo que a esmaga, assim a destruindo. Então eles encontram mais um espelho e o atravessam. E novamente, após a Alone atravessar, o espelho se quebra e ela cai sem forças. Então Low fica preocupado com sua amiga e a abraça, com medo de que eles não consigam escapar juntos dessa dimensão. Então eles chegam num parque de diversões. Então eles encontram mais um espelho, mas porém ele estava quebrado. Então Low se frustra, achando que esse podia ser a saída. Alone tenta consolá-lo, mas porém ele estava tão chateado que a empurra. Então eles tentam encontrar outro meio de fugir enquanto são perseguidos por um monstro chamado O Parente, que é o monstro responsável por comandar todo esse circo bizarro. Então Low e Alone conseguem escapar do circo usando um balão, mas além da chuva estava trovejando. Então um raio atinge o balão deles e faz o balão cair. Low novamente acorda no instituto e pega seus desenhos e os esconde para que Otto não os pegue, por causa que ele maltrata as crianças de propósito para que elas vão para lugar nenhum, para aí sim ele continuar investigando esses sonhos causados por esse distúrbio do sono, pois ele suspeita que isso é uma outra dimensão. Logo em seguida, Low pega suas coisas de volta e cai uma boneca igualzinha a Alone. E ele novamente volta para o lugar nenhum. E dessa vez eles foram para o instituto que Low está aprisionado na vida real,
mas dessa vez dentro do lugar nenhum. E dessa vez eles encontram Otto numa forma completamente distorcida, transformado no vilão O Hipnotizador. Law e Alone travam uma luta contra ele e conseguem derrotá-lo. Mas porém Law estava caindo quando Alone o pega. Então Alone abraça o Law, o protegendo. Law mais uma vez acorda no instituto. Law então pega seus desenhos e começa a imaginar Alone junto com ele e eles desenhando juntos. Law mais uma vez acorda no lugar nenhum, mas eles finalmente encontraram o espelho certo. Law chama a Alone, mas porém ela hesita. Mas logo em seguida ele consegue convencê-la a ir. Mas o espelho cospe ela de volta e se quebra. E ela deixa de existir. E o mapa que Law estava carregando não era um mapa, era um desenho deles juntos, mostrando o quanto ele a amava, que queria que ela fosse para casa com ele. E na cena final nós vemos Law em seu quarto tentando remontar um espelho. Bem, mas vou explicar algumas coisas para vocês não ficarem com dúvidas. Law estava no lugar nenhum antes e quando ele estava no instituto. E como ele estava se sentindo tão sozinho, ele imaginou a Alone através daquela boneca. Por isso que quando eles atravessam o espelho para ir para o mundo real, ela não consegue ir, porque ela não existe, ela apenas é uma amiga imaginária. Ou seja, ela pertence a lugar nenhum. E ele conseguiu escapar do instituto porque ele está lá há tanto tempo que ele já conhecia bem o lugar. E sim, ele conseguiu escapar do lugar nenhum, mas não conseguiu superar o fato dele estar sem a Alone. Esse foi o resumo da história do Little Nightmares 3, espero que vocês tenham gostado, falou!